Olho a Olho, com Cida Campos. Neste bloco, nós estaremos conversando com o senador Ricardo Ferraço sobre prestações de contas do seu mandato. Boa tarde, senador Ricardo Ferraço. Parabéns por mais um minutinho do seu tempo em Cachoeiro Itapemirim, em sua terra. Sei o quanto o senhor comenta em todas as redes sociais, o amor que você tem por essa cidade. É muito bom saber que o senhor tirou um tempo para fazer esse diálogo aqui, não só com políticos da cidade, como também a população. Fala um pouquinho desses 3 pontos importantes desse diálogo. É verdade, Cida, e como diz o ditado, né? Quem ama, cuida. E cuidar significa trabalhar para que as nossas ações dos nossos mandatos possam ter utilidade para a nossa cidade e para a nossa terra. E por onde eu passei ao longo da minha trajetória, eu procurei, como secretário da Agricultura, como vice-governador, enfim, agora como senador da República, trabalhar para que o mandato possa ser um mandato percebido pelas pessoas como utilidade. E nós estamos fazendo aquilo que nós sempre fizemos, que é conversar, que é ouvir, que é prestar contas. Eu não tenho mais a felicidade e a alegria de conviver no dia a dia com as pessoas com quem eu fui criado por conta do meu trabalho, ser hoje em Brasília, e eu acabo tendo que me dedicar em todos os nossos 78 municípios, mas sempre que eu tenho um tempinho eu estou aqui em Cachoeiro, e estou aqui em Cachoeiro exatamente para cuidar de assuntos que sejam do absoluto interesse da nossa terra. Eu percebi que o senhor fez alguns comentários nas redes sociais a respeito da tragédia mariana, e percebi também a sua emoção, porque o Espírito Santo o senhor trata com tanto amor, com tanto carinho, que é o seu berço. E fala um pouquinho dessa tragédia para o programa Olho a Olho com Cida Campos. Essa tragédia é uma tragédia que poderia ter sido evitada. Essa tragédia que aconteceu em Mariana, com evidentes consequências para Minas e para o nosso estado, ela já é a maior tragédia ambiental do nosso país. Os resultados são os mais perversos e os capixabas e os brasileiros estão chorando em solidariedade aos capixabas por tudo que aconteceu no Vale do Rio Doce, por tudo que está acontecendo na Foz do Rio Doce, que é uma área muito sensível, muito delicada, de grande biodiversidade, é o berçário do Rio Doce, vendo o nosso mar completamente transformado em lama. O que nós estamos observando é que essa tragédia ela não revela apenas a omissão do empreendedor, no caso a Samarco, ela revela também a omissão do governo, porque existe uma lei que foi editada em 2010 que estabelece critérios, diretrizes, que atribui responsabilidades a um órgão do governo federal que deveria fiscalizar a segurança dessas barragens de rejeito e não o fez. Há inclusive definição legal de que 10% dos chamados CEFENs, que são os royalties da mineração, devesse ser dirigido para o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, para que ele colocasse de pé e cumprisse tudo aquilo que está estabelecido na lei. O DNPM arrecadou, por exemplo, em 2013, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o governo não passou sequer 1% desses recursos para o DNPM para que ele pudesse cumprir com suas tarefas. Em 2015, de novo, o DNPM arrecadou quase 1 bilhão e 800 milhões e pelo menos 180 milhões deveria ter ido para o DNPM para que o DNPM pudesse cumprir com suas tarefas. E não passou nem 10% disso, passou de novo em 2014 12 milhões. De modo que você tem uma lei que atribui responsabilidades, que compartilha as tarefas do empreendedor e do governo. Ocorre que o governo não fez a sua parte, tampouco o empreendedor, e o resultado é um resultado perverso. Vamos demorar anos e anos e mais anos para ver o nosso Rio Doce recuperado, sabe, causando extremo desconforto às cidades de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares, que tiveram até mesmo o abastecimento da cidade interrompido, causando descontinuidade na atividade de trabalho de muitos pescadores ribeirinhos que vivem da pesca
e que não sabem quando vão poder voltar a pescar. Então, assim, tudo isso é fruto dessa desorganização do governo brasileiro e lamentável, porque a presidente Dilma, ela foi durante 4 anos ministra das Minas e Energia. Então, se não conhece, deveria conhecer a situação de penúria do Departamento Nacional de Produção Mineral. O senhor fala isso com muita propriedade, até porque o senhor fala com coração. E isso é muito difícil encontrar em um político. De onde vem essa emoção, essa motivação, senador? Eu acho que fundamentalmente vem do fato de eu fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu acho que na vida é muito importante que você faça aquilo que você goste, né? E quando você gosta, você faz ou procura fazer bem feito, ou se não faz bem feito, está sempre à disposição para que as pessoas possam aperfeiçoar, melhorar, incorporar, enfim, coisas que possam fazer com que o nosso trabalho cumpra com a sua tarefa. Então eu acho que é isso, eu acho que toda vez que você tem a oportunidade de fazer o que gosta, você procura fazer bem feito, e eu tenho procurado fazer bem feito os mandatos que a população, não apenas de Cachoeiro, mas do Espírito Santo, me delegou. Senador, 12 milhões para a saúde do Espírito Santo. Fala um pouquinho sobre essa remessa, fala um pouquinho para onde, Cachoeiro, Vargem Alta, fala um pouquinho sobre isso, por favor. No resumo, o que nós procuramos fazer é distribuir o pouco que nós temos para o estado inteiro. Quando o cobertor é curto e você tapa o peito, destapa o pé, você tem que fazer uma divisão desses recursos. Eu tenho procurado trabalhar sistematicamente aqui em Cachoeiro com o Hospital Evangélico, com a Santa Casa, com o Hospital Infantil. Hoje mesmo aqui na reunião nós anunciamos recursos importantes para a construção do novo Hospital Materno-Infantil, do Aquidabam, mas atuamos em todos os nossos 78 municípios, prestigiando sobretudo as entidades filantrópicas que trabalham voluntariamente a assistência e o acolhimento às pessoas. Então, no meu plano de trabalho, a saúde sempre foi e continuará sendo uma prioridade, sobretudo aquela saúde que atende as pessoas que não têm direito a plano de saúde, que não têm direito à medicina privada e que necessitam que esses hospitais possam funcionar bem. Então, a saúde sempre teve e continuará tendo, evidentemente, um papel de destaque por conta da necessidade para as pessoas. Senador, eu percebi também que o senhor ficou um pouco irritado, bravo, pela ausência do presidente da Petrobras quando foi solicitado pela Câmara, pelo Senado. Fala um pouquinho desse aborrecimento todo. Não, é o seguinte, nós teríamos um debate lá para discutir as questões relacionadas à Petrobras, porque chama a atenção do povo brasileiro e chama a atenção com indignação o que está acontecendo na Petrobras. E o presidente da Petrobras, ele tinha confirmado, assim como diretores que estariam lá na Comissão de Assuntos Econômicos para que pudéssemos, enfim, debater o futuro da Petrobras, e ele simplesmente não apareceu. Isso sinaliza arrogância, e a arrogância ela é a antessala da ruína. Porque toda vez que você não se apresenta para discutir com as pessoas, é porque você está se acovardando. Mas o fato dele não ter ido naquela reunião não significa dizer que a gente vai desistir de convocá-lo na primeira oportunidade. Isso vai acontecer a qualquer momento e nós vamos perguntar e questionar tudo aquilo que a população brasileira deseja perguntar em relação aos rumos da Petrobras. Senador, mais uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O senhor também se deixou levar hoje aqui na sua reunião, um pouco indignado também. Por que não anda o impeachment da presidenta Dilma? Então, eu acho que essa questão é uma questão central. Eu acho que nós precisamos fazer mudanças e reformas estruturais em nosso país. E, na verdade, os erros da presidente Dilma, os erros do seu governo, fazem com que o seu governo tenha baixíssima popularidade, mas não apenas isso, baixíssima credibilidade. E surgiram denúncias e mais denúncias do governo da presidente Dilma em relação à Petrobras, em relação à sua eleição, em relação a financiamento político.
E na prática, o impeachment ele precisa ser resolvido. Eu acho que ela deveria ser a primeira a pedir ao Congresso brasileiro e à Câmara dos Deputados que pudessem deferir seu impeachment, mostrando que está com a consciência livre e limpa, que se alguém errou não foi ela que errou, e que, portanto, através do impeachment ela tem toda a possibilidade de legitimar o seu governo. Se nós não resolvermos o impeachment, a gente vai ver os problemas serem postergados. Portanto, eu acho que é fundamental resolver esse impeachment. Eu acho que cada qual vai votar com a sua consciência. Eu acho que esse governo efetivamente não merece credibilidade, não merece confiança, mas eu acho que esse assunto precisa ser resolvido. O senhor acha que a crise financeira no Brasil é uma marolinha? Não, a crise primeiro não é apenas financeira, ela é uma crise econômica, ela é uma crise política, ela é uma crise social. Apenas em 2015, 1 milhão de brasileiros perderão seus empregos. E nada tão perverso para um pai e para uma mãe de família que perdeu o seu emprego. Isso desorganiza o dia a dia, não é, das famílias. Então nós temos uma crise econômica, temos uma crise política, temos uma crise social e temos uma crise moral. Então essa crise ela está longe de ser uma marolinha, ela é um tsunami que está desorganizando o dia a dia de maneira muito efetiva do Brasil e dos brasileiros. Para encerrarmos o bate-papo sobre terrenos da Marinha, o senhor também tem lutado muito, incansavelmente, para ajudar a organizar. O que o senhor acha que a presidenta Dilma deveria fazer para regularizar isso? A legislação de terreno de marinha é uma das coisas mais antigas e também perversas do nosso Brasil, porque ela vem de 1831, ainda do tempo do Império. Só uma curiosidade, o que é terreno de marinha? Terreno de marinha é tudo aquilo que está a 33 metros da linha pré-mar. A linha pré-mar é a linha média do batido das ondas. E isso foi feito em 1831, porque à época um canhão tinha como distância 33 metros. De lá para cá isso se perpetuou na legislação brasileira e tem representado assim uma perversidade no dia a dia dos brasileiros que já pagam tantos impostos e que não deveriam pagar também essas taxas relacionadas a terreno de marinha. Então nós estamos votando nesse momento no Congresso leis que reduzem fortemente a tributação sobre terrenos de marinha. É apenas o primeiro passo, ou seja, a redução da carga tributária em relação a terrenos de marinha. Mas o que nós queremos mesmo é abolir da vida, do cotidiano dos brasileiros, essa coisa chamada terreno de marinha, que só existe aqui no Brasil e em outro lugar do mundo não existe. Para encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de paz a todos os capixabas, inclusive essas cidades que foram afetadas. Que o senhor deixasse uma mensagem, como o senhor faz sempre, do coração, para confortar pelo menos a todos que estão nos assistindo. Obrigado a você, Cida. Obrigado ao Dourado, a oportunidade de nós estarmos conversando com todos aqueles que acompanham o seu programa. A minha mensagem é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem realista. O Brasil passa por uma dificuldade muito grande, por uma conjuntura, muito adversa, mas eu acho que nós precisamos ter fé e confiança de que a gente terá a capacidade de superar esses problemas e de que ao final nós estaremos melhores e mais preparados para enfrentar os nossos desafios. Claro que essa crise que nós estamos enfrentando é uma crise que não deveria fazer parte da nossa realidade, mas ela está aí, está presente e nós precisamos trabalhar e trabalhar muito para, enfim, superar as dificuldades. Nem que pese todas as dificuldades, eu quero deixar aqui o meu abraço carinhoso aos meus amigos, aos meus irmãos de Cachoeiro de Itapemirim, de toda a região sul, e pedir que vocês continuem nos acompanhando lá no Senado. Esse mandato é compartilhado com os capixabas, esse mandato pertence aos capixabas e exerçam controle, fiscalizem, mandem sugestões, contribuições. Quando tiver que puxar a orelha, pode também puxar a orelha, porque a gente não é perfeito, a gente erra, mas eu acho que esse contato direto com as pessoas, eu acho que aproxima a gente de uma boa representação. E eu tenho me esforçado muito para isso. Obrigado, Cida. Fiquem todos com Deus.
É verdade. Para encerrarmos o programa Olho a Olho com Cida Campos, o senhor é considerado como senador do Espírito Santo. Muitos dizem isso. Isso é um orgulho. Parabéns ao senhor. Continue esse belo trabalho e obrigado a todos os internautas. O Olho a Olho com Cida Campos fica por aqui. Até o próximo. Olho a Olho com Cida Campos.